Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Olá, ouvintes, esse é o podcast Gente que Escreve, um podcast feito por escritores para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto, e direto de São Paulo... Eu sou o Rob Gordon. E nós vamos falar sobre vários temas do mundo dos escritores. Esse é o nosso episódio piloto, então vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. Espero que vocês gostem aí do nosso formato. O programa começa em 3, 2, 1, vai! Então vamos lá, apresentações, que a gente tem que se apresentar primeiro, né, Rob? Então, sim. Por favor, Rob Gordon, apresente-se ao ouvinte do Gente que Escreve. Olá a todos, meu nome é Rob Gordon, eu sou publicitário, jornalista, escritor, cronista, roteirista de quadrinhos. Todos os istas que você imagina. Todos os istas que você imaginar, ou seja, eu trabalho no Word, meu local de trabalho é o Word. A sua mãe te pergunta onde você trabalha, e você responde no Word. No Word. E às vezes eu faço um freela no e-mail. Ah, bom, e no Facebook, né? Porque o Facebook não é no Word. Então é isso, escrevo de tudo, sobre tudo, caiu aqui eu escrevo. Mas peraí, você escreve tudo isso e a gente lê tudo isso onde, Rob? Eu tenho 2 blogs, o Champ Vinil, que é champ-vinil com y no final, .blogspot.com, champ-chronicles, de crônicas em inglês, .blogspot.com. Eu também escrevo, sou co-roteirista numa história em quadrinho chamada Terapia, que é publicada no site petisco.org. Que só ganhou o HQ Mix umas 25 vezes. Ganhou o HQ Mix de melhor webcomic 2 vezes, saiu em livro pela Novo Século. E sou colaborador de diversos sites, entre eles o principal é o Papo de Homem, onde eu faço as crônicas do Adão, né, que são os diálogos de Adão com Deus, tal, que é um negócio que já tem uns 3 aanos aí. Tá bem bacana. Esses são os mais frequentes que eu faço. Tá vendo? Aí o cara, ele vai falar do HQ Mix lá no final, assim, ele fala Terapia, que é a melhor webcomic que eu já li na vida. Ele fala no final, depois dos blogs, depois de tudo. É que eu faço tudo em ordem, eu falo sempre em ordem cronológica. Todos os links do trabalho do Rob estão aí na nossa página, e em cada post dos nossos episódios você vai encontrar todas as informações também para poder ler os textos do Rob e os meus textos, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio M. Barreto, eu sou jornalista, diretor, roteirista, produtor, eu sou vários ores, Rob. Eu sou ores e istas. Então, produtor, tradutor, editor, roteirista, recordista daqueles sound recordists, né? Recordista de som, não, é o gravador de som. Eu faço um monte de coisa com cinema. Nós dois trabalhamos na Sci-Fi News, eu fui editor por um tempo, o Rob também foi, ele fazia Sci-Fi News Cinema. A gente se conheceu lá, inclusive, né? Que foi o nosso primeiro trabalho juntos. Eu tenho meu site, o fabiombarreto.com, que é onde provavelmente você está ouvindo esse podcast no momento. Também trabalho como tradutor aí pro Brasil, traduzi vários livros, entre eles alguns livros da Dark Side. Eu fiz o Warriors, fiz um livro sobre a história do GTA, Jacked, a história do GTA, e acabei de traduzir, agora eu posso falar, Rob, posso contar pra todo mundo? Acabei de traduzir Lugar Nenhum do Neil Gaiman. Cara... Que trampo. Mas foi fantástico, foi maravilhoso, assim. Então, assim, eu faço várias coisas, meus textos estão todos lá no meu site, no fabiombarreto.com. Eu também gravo podcasts com o pessoal do RapaduraCast. E tem o Twitter, o Rob também tem Twitter. O meu Twitter é @SOSHollywood. O do Rob é? Rob Gordon, _SP. Exatamente. Então chega de falar da gente. Só queria dar... esqueci. Eu falei pra você que você esqueceu do Terapia. Eu esqueci do Filhos do Fim do Mundo. Eu sou autor premiado de ficção especulativa aí no Brasil. Eu lancei a obra Filhos do Fim do Mundo pela Leia em 2013. E eu fui eleito o melhor romance de ficção fantástica daquele ano pelo Prêmio Argos. Então eu trabalho agora. Depois disso eu comecei a trabalhar por aqui faço leitura crítica, faço mais traduções. Também comecei a fazer roteiros aqui em Hollywood.
Hollywood. Então, tô num caminho aí pra começar a trabalhar com TV, quadrinho por aqui também, até seguindo a escola do hobby, e, enfim, tentando ajudar ao pessoal que quer escrever, dando um modelo, um exemplo para quem quer escrever ficção por aí. E além disso, e último jabá, prometo, eu criei o curso chamado escrevasuahistoria.com, que é um curso gratuito em vídeo para quem quer ser escritor, né? Então, com muitas dicas, algumas delas você vai ouvir aqui, a maioria delas não, porque ela é um curso muito mais prático, né? Eu vou dar exercícios, você vai ver modelos. No podcast a gente vai conversar sobre a vida do escritor e falar sobre muito mais, assim, é um outro aspecto, né? Aqui a gente vai falar sobre o dia a dia e tal. No curso eu vou realmente dar as ferramentas para quem quiser, enfim, tentar a sorte, tentar realizar o sonho de ser escritor. Então, quem quiser entrar lá, é escrevasuahistoria.com. O curso, né, a gente está procurando patrocínio agora, mas por enquanto tá totalmente gratuito. Então, você entra lá, assiste as primeiras 4 aulas, tem mais aulas vindo e basicamente é isso. Então, chega de jabá e vamos falar sobre o programa e vamos começar o primeiro bloco. O primeiro bloco, Sr. Rob Gordon, nós vamos falar sobre uma coisa que é uma pergunta, seria uma pergunta normal para um escritor, ou a gente acha que ninguém pensa nisso até a hora que você precisa pensar nisso? Porque você é obrigado a pensar nisso às vezes. É uma pergunta normal. É uma pergunta normal. Bem normal. E essa pergunta é: como começar a escrever? Você tem uma ideia? Tenho uma ideia. Eu quero falar sobre os homens pássaro do planeta Pitir. E o que eu faço com isso? Tenho a menor ideia, né? E a gente chegou a discutir isso, né, Rob, de falar sobre como começar a escrever, só que a gente voltou um pouco, né? Porque a ideia é o que deixa a gente ciente de que eu quero escrever. E agora? Mas a gente já começou a escrever lá atrás, né? E onde é o primeiro passo, Rob? Onde a gente começa, de fato, a escrever? Olha, cara, eu não chamaria de escrever, eu chamaria de... Não, eu chamaria de contar histórias, né? Sim. Escrever nada mais é que um formato de você contar história. Então, eu acho que o lance de você contar histórias, putz, se a gente pegar aqui indo mais longe que a gente puder aqui, cara, começa, um dos começos é você, criança, sentado na sua sala com seus brinquedos ali. Você começa a criar mundos, você começa a criar histórias, você começa a criar enredos nas suas brincadeiras, né? Mesmo que elas sejam chupinhadas do último desenho que você assistiu. Exatamente, só que isso não é tão errado assim, porque tem escritor que faz isso até hoje. Né? Exatamente, a gente vai falar disso mais tarde, exatamente. Né? Então não é tão errado assim. Pelo menos a criança não está publicando ali. Mas com certeza. Mas se você parar para pensar, cara, a base é a mesma. Então, assim, eu vou até ser um pouco, sei lá, filosófico aqui. Eu acho que o ser humano, ele tem isso dentro dele, de contar histórias, de desenvolver a imaginação. Tem algumas pessoas que continuam fazendo isso para sempre, outras param, né? Outras perdem essa necessidade, sei lá, nem sei se é uma necessidade mesmo. Então, assim, a coisa vem lá da infância, né? Eu sei que eu brinco de criar mundos e personagens e heróis e bandidos desde moleque, eu nunca parei. Na verdade, não é que, putz, eu parei e um dia eu falei, pô, eu quero escrever. Não, eu nunca parei de fazer isso. Chegou um dia só que eu virei e falei, eu preciso começar a escrever o que eu tô pensando. Precisa guardar, né? Exatamente, preciso mostrar guardar. pros outros. Cara, quando eu criei meu blog, putz, eu não lembro agora se é 2006 ou 2007, acho que é 2006. É 2006, acho. Eu criei o blog justamente para isso. Eu falei, eu preciso ter um lugar para guardar os textos que eu faço, porque os meus HDs são uma zona, né, cara? Então eu falei, eu preciso ter um lugar onde fiquem os textos só. Criei o blog para isso. Por quê? Porque eu não parava de pensar a história, então eu escrevi. Eu falei, preciso guardar em algum lugar. E nós somos velhos o suficiente para lembrar quando os blogs surgiram, né? Nós nascemos no mundo pré-blog. A gente nasceu no mundo máquina de escrever. Exatamente. Né? Era pré-processador de texto, não era nem pré-blog. Pré-Word. O primeiro computador que a gente usou... Peraí, para os leitores entenderem melhor isso, você tá com quantos anos, Fábio Barreto? Eu tô com 39. Eu vou fazer 37, provavelmente na semana de lançamento desse podcast. Eu vou fazer 37. Aliás, no podcast... Quando você estiver ouvindo isso, eu tenho 40 já. Porque é o seguinte, estamos gravando um dia antes do aniversário do Rob e uma semana antes do meu aniversário, então provavelmente nós dois já fizemos anos. Mas nós somos velhos, a gente vem do mundo, velho, com menos de 40 a gente é velho. A gente vem do mundo pré-Word, né? Existia o primeiro computador que a gente mexia com texto, tinha um negócio chamado WordStar,
que era um programinha de DOS, que você se matava pra escrever, não dava pra formatar nada, e você imprimia numa impressora matricial, aquela que faz... sabe? Aquela que acordava a família inteira de madrugada quando tinha que imprimir trabalho de faculdade. Exatamente. Enfim, mas digredimos, vamos sair da nossa digressão e voltar. Mas aí eu queria construir em cima do que o Rob falou, né, você começa ali. Outro dia a minha filha, ela foi teve um festival de filminhos na escola dela, e eles estão o quê? Ela tá na 3ª série, tinha criança da 1ª, da 2ª série fazendo filminhos, e a visão deles tinha um lá que era assim, eram bonequinhos, e ele, lá vão os soldados da destruição de não sei o quê. Sabe? Esse era o filme. Era o que tava rolando, né? E a visão. E aí você evolui, né? Porque no dia que você tem que contar uma mentira pros pais, e todo mundo faz isso, você tava contando uma história, você inventou uma. Claro. E ali você já soube, eu sei fazer isso ou não. Porque quem conseguir enganar os pais, possivelmente conseguir passar a enganar os leitores depois, né? Porque você já tinha uma noção do que... Porque o grande lance aí, e a gente já entra um pouco no ato de escrever, é você saber o que contar e o que não contar. O cara que chega com muitos detalhes, você vai ficar naquela, tem alguma coisa errada, tá contando demais. O cara que fala de menos, tá estranho, não sei se tô comprando. O cara que conta exatamente o que precisa ser contado, meu, esse tem ouro nas mãos, né? Tem a lábia de ouro, porque você conta o suficiente pra convencer, mas você você não passa do limite. E esse é um problema que às vezes eu sinto com os novos escritores, que é uma galera que tenta falar tanta coisa, o cara fez tanta pesquisa que ele quer colocar tudo isso no texto. Às vezes você não precisa colocar tudo. Eu não sei até onde... Claro, tem gente que sim, é tanta pesquisa que o cara quer colocar tudo e tal, né? Que o cara tá com aquele tesão do assunto e tal. Mas, cara, tem uma prática aí que eu não gosto muito. Qual é? Fala aí. Não, que é o seguinte, o cara escreve um texto... Não, melhor, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tava uma vez num evento de terapia, num bate-papo na FENAC, aqui em São Paulo, lançando terapia, quando ele saiu pelo Novo Século. E aí a conversa caiu em roteiro e tal, daí um menino perguntou pra mim na plateia... exatamente sobre o que a gente conversou, né? Como começar a escrever e tal. Eu peguei... conversei, respondeu o menino. Não lembro direito o que é o assunto dele. Não, porque eu tenho uma história programada e tal, né? E essa história que aí é um negócio que me pega. E essa história vai virar uma trilogia e não sei o quê. Porque hoje tudo é trilogia, né? Daí eu pensei assim... Vem cá, desculpa, eu não li sua história, mesmo porque sua história não está escrita. Como você sabe que é uma trilogia se você está começando... Pelo que eu entendi, você está pensando nessa história há uns 10 dias só. Não, é porque vai ser grandioso e tal. Então o ponto era o seguinte, ele estava mais preocupado em escrever uma trilogia do que em escrever. Sim, ele estava mais preocupado no formato do que no que ele colocou. Exatamente. Não, e o formato tinha que ser trilogia, porque tudo é trilogia, né? Aí eu virei para ele e falei, cara, eu vou te dar um conselho. Você já tem o personagem principal mais ou menos delineado na sua cabeça? Ele já. E ele vai no primeiro livro, vai fazer isso, no segundo ele vai não sei o quê, no terceiro eu ainda tô meio em dúvida e tal. Falei, cara, posso te dar um conselho? Pega esse personagem, põe ele dentro da casa dele, faz ele ir até a cozinha, faz uns 3 páginas dele ir até a cozinha, tomar café e pensar sobre a vida. Primeiro conheça o seu personagem, né? Porque talvez você esteja falando de um personagem que não aguenta uma trilogia. Sim. Ou melhor ainda, talvez você esteja trabalhando com um personagem que não quer uma trilogia. Um personagem que não precisa de uma trilogia. Ele não precisa, ele não quer, não tem porquê, né? Então, assim, para com esse negócio de não, eu vou fazer um livro de 600 páginas e a continuação. Cara, conta uma história, só isso. Você só precisa contar uma história. Quem determina o tamanho da história é a história, não é você antes de escrever. E aí, Rob, eu preciso dar uma informação que eu recebi recentemente, que é o seguinte, isso vai estar bastante no curso, né, no Escreva Sua História, no meu curso, e eu vou dando várias dicas do que eu aprendi com o que eu vou falar agora nos podcasts. Eu fiz um curso semana retrasada, foi um curso fabuloso, de uma oficina literária chamada Writers of the Future. Aqui em Los Angeles, é um grupo muito pequeno de escritores que é convidado para participar, e por causa do meu desempenho aí com Filhos do Fim do Mundo e de eu estar escrevendo os roteiros aqui de alguns contatos, eu fui convidado. Fui o primeiro brasileiro a ser convidado para participar dessa oficina, e essa oficina foi dada por ninguém menos que um cara chamado David Farland, que criou um negocinho chamado Rune World, que é uma das maiores séries de fantasia daqui, que também cujo
pseudônimo é Dave Wolverton, que escreveu um livrinho besta de Star Wars chamado The Courtship of Princess Leia, que é um dos livros mais doidos, legais e bem escritos de Star Wars. Então, esse cara era o mediador do workshop, e os palestrantes foram Orson Scott Card, Kevin J. Anderson, a mulher dele, a Rebecca Modesta, e duas meninas que estão explodindo aqui, que elas são as... como que é o nome delas? Brianne e Brie, elas são as Winner Twins. Elas escrevem ficção científica adolescente desde os 12 anos de idade. Sei. E publicaram por conta, sabe? Pra quem aí conhece a Carolina Munhoz, imagina duas dela. Com aquela energia toda louca e ensinando gente. Né? Então, assim, foi elas têm 20 anos agora. Só que, cara, o que aquelas meninas já fizeram, você fala assim, ok, e estão fazendo FC, não estão escrevendo chiclete, não estão pra falar, eu tô elogiando porque deu curso. Não, estão escrevendo ficção científica. Estão fazendo outro, não estão na coisa do vamos escrever romancezinho, não, estão escrevendo ficção científica. É melhor, não, mas elas estão indo para outro caminho. Elas não estão só indo vamos escrever o que o público quer. Não, vamos escrever o que o público quer do nosso jeito. Mas enfim, tô falando agora porque esse workshop vai ser comentado extensamente durante esses podcasts, assim como o workshop que eu fiz com o James Patterson. Criou várias coisas entre elas, o detetive Alex Cross, e é um dos maiores escritores de romance policial e de thriller daqui. Então eu vou ficar falando muito desses caras porque eu aprendi muita coisa estudando com eles e eu quero jogar. Enfim, onde eu queria chegar? O Rob estava falando sobre a questão, né, de conhecer seu personagem. E aí, e pensar na trilogia e tal, o Orson Scott Card falou um negócio que assim, e quebrou. Ele tinha dado palestra, tudo que foi fantástico, inclusive eu escrevi um parágrafo, ele leu, ele falou assim, tá, flawless. Yeah! Em inglês, lá, brasileiro. Aí eu fui conversar com ele depois e eu falei, cara, como é que você acha que tá agora essa questão de todo mundo tá meio que renegando a jornada do herói e ficar tentando escrever que nem o Martin, que é a questão da surpresa o tempo inteiro, que é a construção de mundo e tal. Perguntei pra ele, você acha que ainda tem espaço pra jornada do herói? Ele virou pra mim e eu fiquei até meio sem graça, mas ele falou, cara, isso me preocupa quando você fala isso. Eu falei, por quê? Falou, porque você não pode ficar escrevendo uma história pensando no poder arquetípico dela. Ficar pensando em que tipo de história ela vai ser, ficar pensando na forma dela. E você tem que escrever... Quando eu escrevo alguma coisa, eu estou escrevendo uma história e essas coisas todas, elas têm que estar embutidas em mim, não no que eu estou escrevendo. Sim, no sentido de, deixa a história ter a simbologia dela, sem forçar a simbologia na história, né? Porque quando você faz isso, fica na cara. Tem muita, especialmente fantasia nova, que você vai ler e tá super jogado. Olha, esse daqui é o elemento recorrente. Então, o sábio, né, o elemento do poder, o instrumento de poder, ele vai aparecer aqui. Olha aqui, isso aqui é uma jornada, ele tá saindo do escuro, da caverna onde ele mora. O arquétipo, ele tá virando clichê na fantasia. E aí, quando o Orson Scott Card, pra quem não sabe, é o autor de Jogo do Exterminador, toda a série do Ender's Game, fez uma série chamada, eu não sei se saiu aí ainda, mas o primeiro livro é Lost Gate, que é tipo um Harry Potter, mas com deuses nórdicos. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. É super legal. Pra adolescente também, muito bem feito. Imagina que é um garoto que ele consegue criar um portais da Terra pra Asgard, por exemplo. Legal, hein? E, cara, é muito bem escrito, muito bem feito. Então, cara, quando alguém que nem o Card, que é um escritor premiado, de sucesso, que escreve muito, ganha muito dinheiro, dá aula em faculdade falando isso, que, cara, você não pode pensar nisso, é exatamente esse problema. E eu nem perguntei nesse sentido eu quero escrever uma história campbelliana. Eu quero pegar a jornada do herói e escrever. Não, eu só pensei no esquema do, né, herói começa no ponto A inocente, faz um monte de coisas, termina no ponto B, volta, né, o ponto A vai até o ponto B, volta até o ponto A, transformado com um poder de transformação pro mundo, blá, blá, blá. Mas ele soltou direto. Por quê? Depois eu perguntei, ele falou, cara, tem muita gente que tá fazendo isso. Que resolve pegar, não, então aqui eu preciso colocar um elemento que vai ter essa função porque eu quero que isso represente a morte. Eu quero que aquilo represente não sei o quê. E ele virou, fala da história primeiro, ele deu um exemplo de uma história dele que um cara precisava atravessar um rio, ele estava fugindo de uma prisão, ele precisava atravessar um rio, ele escreveu, aí a mulher dele vira pra ele, nossa, eu adorei como você resolveu a questão do batismo. Ele, oi? Não tinha batismo nenhum. Só que passou pela cabeça dele, pelo filtro dele, que aquela construção que ele fez, ela passou pra esposa dele que era um batismo. E aí volta pra nossa pergunta que o ato de começar a escrever, ele tem a ver com prestar atenção, ele tem a
a ver com internalizar conceito, transformar conceitos que você acredita ou não como algo parte de você, porque a sua escrita vai reagir a isso. Uma escrita normal, fluida, ela tem que reagir aos seus conceitos, aos conceitos que você quer trabalhar, mas não de forma descarada. Então, existe uma diferença entre a escrita reagir ao conceito e você torcer o braço da escrita obrigando ela a reagir ao conceito. Exatamente. Chega aqui, olha só, agora esse personagem vai pegar e vai fazer uma citação a um outro personagem que eu gosto só porque eu quero. Aí você pergunta, agrega pro personagem? Agrega pra história? Não. Então faz agregar de outra maneira, né? Um parênteses rapidinho aqui, esse negócio de você fazer citação a personagem, se você pegar o Nick Hornby, que indiretamente é da onde vem meu nome profissional, né, do Alta Fidelidade, é que meu nome é do filme e não é do livro, porque no livro é Rob Fleming. E o pior que o Rob Gordon era assim, ele é um construto, né? Não sei como é essa palavra em português, mas ele, o ícone dele, o avatar dele é o Marvin do Mochileiro das Galáxias, o robozinho, e o nome vem do Alta Fidelidade, quer dizer, ele é uma mistura do robô deprê com o psicopata das músicas. Bom, daí você tem ali os 3 funcionários dele, né? Que no filme um é o Jack Black e no outro é o... Puta, eu esqueci o nome dele. É o careca tímido que gosta de música indie e tal, que trabalha ali na loja. Tá. Então, beleza, você tem isso, tá lá no livro e tal, no livro e no filme. Tem um outro livro dele que ele escreveu, que é uns 2 ou 3 depois, que é o primeiro livro que ele escreve, não é mais o único, é o primeiro livro que ele escreve que o personagem principal é uma mulher, que é aí fora chama How to Be Good, e aqui é Como Ser Legal. E a mulher tá passando uma crise no casamento e tal, né? Só pra gente chegar de novo naquele ponto do agrega a história ou não, né? Então, daí tem uma hora que ela vai... Putz, faz tempo que eu li, cara, eu não lembro se ela vai morar num lugar, ela aluga um apartamentozinho pra morar, um negócio assim, ela tá num prédio ali, acho que ela foi dormir num apartamento uma semana até arrumar o casamento dela. E daí ela descreve as pessoas que moram no prédio, é um predinho pequeno lá na Inglaterra, então tem 3 pessoas e tal. E uma das pessoas, ela começa a descrever e ela dá o nome do cara. E você vê, é o funcionário do Alta Fidelidade, é o carequinha do Alta Fidelidade. Que legal! Ele tá lá, ele mora naquele prédio, né? Então assim, ele conseguiu juntar tudo dentro do mesmo universo, e se você lê o Alta Fidelidade, você para e pensa assim, pô, eu conheço esse cara, né? Só que assim, o ponto é justamente o contrário. Se você não lê o Alta Fidelidade, você não percebe que aquele personagem é do Alta Fidelidade. Exatamente. Por quê? Porque ele está lá para cumprir um papel na história. Se você leu Alta Fidelidade, pô, ó que legal, você tem esse bônus. Você sabe quem é esse cara. Se ele não tá, você não é que assim, pô, isso aqui... Sabe aquelas piadas de Simpsons, tá assistindo Simpsons, de repente tem uma cena que você para e pensa assim, meu, isso com certeza é citação a algum filme, alguma série que eu não sei, né? Porque o desenho saiu do esquema narrativo e fez uma cena de 10 segundos diferente. Né? Então, lá não. O personagem, ele tá cumprindo todo um papel que é bem pequeno, mas ele cumpre dentro da história Como Ser Legal. Se você não conhece outro livro, cara, você perdeu a citação e isso não fez diferença nenhuma. Então, assim, o papel primordial de qualquer personagem, de qualquer símbolo, de qualquer conceito é servir a história. Cara, se ele vai servir também para quem leu outra história, melhor ainda. Se ele não serviu a história, ele não funciona. Ele não tem lugar. Ele não tem lugar. Ele não tem porquê. Ele não tem porquê. E isso, voltando, tudo isso, olha só, tudo isso tem a ver com o ato de como começar a escrever. Porque às vezes você pode estar escrevendo sem colocar uma palavra no papel, no Word, no que for, porque você está pensando nessas coisas. E tem gente que precisa pensar mais do que outras pessoas. Tem gente que já senta e quer escrever um rascunho direto, né? Conheço gente que nem pensa. A ideia é essa, eu vou escrever um livro sobre 2 ratinhos que mandaram construir a Terra. Blá, blá, blá. Vai lá e senta e vê o que saiu. Tem gente que fica fazendo outlines por meses, até falar, ok, eu sei exatamente o que eu vou escrever e agora eu executo. Né? Você tem que pensar... E assim, galera, muito do que a gente vai falar aqui são experiências, são sugestões, são impressões que a gente tem. De maneira alguma a gente quer dizer que é da regra, quer cagar a regra, como falam por aí, quer ficar ditando o que você tem que fazer, não. Não, é assim que funciona pra gente, tem funcionado, nós 2 escrevemos profissionalmente há pelo menos 15 anos, né? Mais até, porque eu tô indo pro meu 17º, eu acho. O Rob já deve ter uns 2 anos a mais que eu escrevendo. Então, a gente... Por aí. A gente tá com quase 20 anos de... É entre 15 e 20. Entre 15 e 20 de carreira, então a gente já passou por muita coisa, já passamos por vários momentos diferentes, especialmente dentro do jornalismo, né? Então, tudo isso que a gente tá falando é experiência, e se você quer fazer de outro jeito, faz, né? Não estamos dizendo que o seu jeito tá errado, não. Mas algumas coisas são meio que regrinhas, porque quando um cara que nem o Orson Scott Card vira e fala, você não pode pensar no formato antes de pensar na história, aí eu meio que
que tenho que dizer, olha, é meio que uma regrinha. É uma coisa que faz sentido. Sabe por quê? A não ser que você esteja escrevendo só pra você. E não tem nada de errado com isso. Escrevendo pra você, pra sua família, pra namorada, que for. Só pra você. Você não quer mandar isso pra um editor? Cara, faz o que você quiser, seja feliz. Não, você faz até... É um negócio saudável de fazer até por exercício. Exatamente. Eu faço muito isso nos meus blogs. Pô, a última vez faz uns 3 meses. Eu tava conversando aqui com a Ana sobre Nelson Rodrigues. E daí eu parei, virei e falei assim... Não foi com a Ana. Ana é minha mulher. Foi com a Ana, mas eu também tava falando no Twitter com mais umas 2, 3 pessoas sobre Nelson Rodrigues. E de repente eu parei e pensei assim... Pô, será que eu consigo escrever um texto tipo Nelson Rodrigues? Cara, aí o que eu fiz? Eu entrei na internet, aí eu procurei umas 3, 4 crônicas do Nelson Rodrigues e li. Né? E isso é meio que um talento que eu tenho, né? Eu consigo entender o estilo da pessoa muito rápido quando eu leio, com atenção. Então eu peguei ali uns 3, 4 diferentes, peguei o jeito, evidentemente, né, sem a mesma qualidade, era pra brincar, e falei, agora eu vou escrever uma crônica nível Nelson Rodrigues. Cara, eu sentei e fiz, né? Botei no meu blog, não vou mandar pra ninguém e tal, botei porque é um desafio, eu quero ver se eu consigo. Né? Quem sabe, né, isso me dá um gabarito, né, pelo menos teoricamente falando, pra gente fechar o raciocínio aqui. Daqui 3 anos eu tô escrevendo um livro, eu quero um personagem que fale igual um personagem do Nelson Rodrigues. Você já sabe como fazer. Já tá aqui na minha cabeça, cara. Já tá aqui na minha cabeça. Eu preciso só bater o olho aqui. Se eu engasgar, eu vou falar, pô, eu já fiz isso antes, não tem porque não fazer agora. Exatamente. E aí a gente volta na pergunta que é o negócio de como começar a escrever. Quando você tá lendo e prestando atenção em como a coisa foi escrita, não na quantidade de palavras, não, mas pensando como o autor que você adora construiu a cena, construiu o personagem. Quando você começa a perceber, putz, ele fez isso aqui, ó. Ele colocou o cara no começo, tem só um pouquinho de informação, no final do capítulo sabe tudo. Ou então ele te deu tudo de uma vez e foi escondendo as informações. Ou ele te contou um monte de coisa e ninguém concorda com ele. Então, cada autor vai fazer de um jeito, você vai fazer diferente. Porque é o grande desafio, é sentar e tentar fazer uma coisa diferente. Mas ficando aqui na questão de como começar a escrever, observando, lendo e prestando atenção no que você está lendo. Não só, eu faço assim, primeiro eu leio a história e depois eu volto lendo a estrutura. Eu volto entendendo que tipo de informação o autor me deu, onde ele colocou, por que ele colocou, que horas ele colocou, entendendo onde o personagem entra, por que naquele capítulo tem 2 linhas de diálogo no capítulo inteiro. O resto é narração. No seguinte, tem diálogo pra caralho. E eu não sei por quê. Eu começo a olhar, por que ele fez isso? Eu começo a entender as razões. Só que olha só, em momento algum eu tô pensando, não, aqui ele inseriu o assunto recorrente. Não, a história, mesmo lendo a estrutura, a história continua ali, sabe? Eu acabei de passar 4 meses com o Neil Gaiman, na minha cabeça, vendo a estrutura dele, as coisas, você percebe tudo, tá tudo lá. Olha, aqui ele vai colocar a referência de Alice nos Países das Maravilhas, aqui ele vai plantar uma sementinha que ele vai resolver lá no final, aqui ele vai fazer uma citação, que ele tá construindo o personagem para que ele escorregue mais pra frente, você vê tudo isso quando você lê a estrutura. Por quê? Porque tá claro. Porque escrever é técnica, sabe? No fim das contas, na hora que você põe no papel, você tá contando a história de uma maneira mais técnica, só que é possível você entender isso. Então é um baita de um exercício, você pegar e tentar entender também o que o seu autor favorito faz. Então olha só, observação, ler a estrutura, testar, escrever só pra você, escrever pouco. Porque assim, se você, só concluir aquela coisa, né? Se você vai escrever pra um editor, essas regras, entre aspas, que a gente vai dar, elas são importantes, porque o editor vai ver isso. Se você tá escrevendo só pra você, não tem problema, faz o que você quiser. Mas se você quiser escrever literatura para submeter um editor, você tem que entender algumas coisas básicas do que os editores estão esperando. Ou então você é genial. E, cara, se você for genial, vai fundo. Liga pra gente, vamos gravar podcast junto. Porque... sim, com certeza. Porque é assim, a genialidade, ela supera qualquer formato, ela vai aparecer, independente de eu e do Rob gostar, falar ou não. Então, se você é um escritor genial, vai fundo, e eu quero estar na sua fila de autógrafo, porque eu vou querer ler seu livro. Barreto, vamos fechar esse bloco com uma pergunta. Pergunte, Fábio Gordon. Que um dos primeiros passos para você começar a escrever, ou pelo menos a pensar o ato de escrever, é quando você está lendo um livro de um escritor que você gosta e você começa a ir além da história. Né? Porque tem livros que você está lendo quando você é criança, tem livros que você está lendo e você está lá empolgado com a história, tal, e tem outros que você começa a ir além, você começa a pensar em formato, em linguagem, né? Que você fala, pô, aqui ele usou isso, aqui ele usou aquilo, foi o que você falou. Eu acredito, posso estar errado, eu acredito que isso acontece entre ali os seus 9, 12, 13 anos, a primeira vez que isso acontece. Caso tenha sido nessa idade com você ou não, com qual idade foi, mas assim, quem foi o escritor que fez você prestar atenção nessas coisas a primeira vez?
Cara, demorou comigo, não foi tão cedo assim não, porque eu lia muito a história. Naquela época, assim, eu nunca quis ser escritor, né? Isso pra mim era uma coisa inalcançável, porque quando eu era moleque, o nome dos caras que escreviam era assim, os caras eram quase deuses pra mim. Nossa, o cara escreveu um livro, ele escreveu tudo isso aqui. Você tem que ser muito inteligente pra escrever. Você tem que ser um deus. E eu tinha uma relação diferente com eles. Mas isso que você perguntou aconteceu comigo no primeiro ano de faculdade, na verdade. Foi quando eu conheci o Asimov. Quando eu li a Fundação pela primeira vez, e aí comecei a ler o Luke Starr, que era o herói mais adolescente dele, né? O Aventureiro das Galáxias. E ali eu comecei a mergulhar, porque eu estava começando a escrever na faculdade, e eu já estava trabalhando no Estadão, então escrever começou a fazer parte da minha vida, e naquele momento eu comecei a me preocupar com estrutura. Até então eu escrevia pra mim. Até então eu escrevia pra escola, eu escrevia pra namorada, eu escrevia carta pra família, a família adorava, tá? Mas era tudo interno. Você era leitor, você nunca tinha parado um livro antes e pensado assim, porra, aqui ele fez isso ao invés de fazer isso aqui, que é o que eu teria feito. Não, eu lia 3, 4 vezes a mais pra ler a história de novo. Entendi. Porque eu era tão apaixonado pelas histórias, e aí eu vou te Pela história em si, né? Pela história em si. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, eu adorava, foi o primeiro e único livro que meu pai me deu na vida. Meus pais não eram muito de ler, então eu sempre era um cara também muito de assistir TV, né? A maioria das coisas que eu sei foi assistindo TV e tal. Então, a questão de ler, eu passei a ler muito mais entre o segundo colegial e o primeiro ano da faculdade. Entendi. Porque foi quando eu fui pro cursinho, e aí eu comecei a ler uma porrada de coisa. E aí você estava naquele ano de cursinho, você vai ler todos aqueles livros por obrigação, né? Então sim. A gente vai ler Memória do Sargento de Milícia, Dom Casmurro, você começa o Guarani, você vai lendo um monte de coisa pra entrar na FUVEST. A leitura por prazer e que eu comecei a mudar pra estrutura foi com o jornalismo. O jornalismo me deu isso, porque eu tava aprendendo a escrever. E aí eu falei, putz, olha só, que coisa que o Asimov fez aqui. Aí eu comecei a aplicar tudo, né? Aí voltei a vários livros que eu gostava, voltei a outros autores, comecei a fazer isso com o Júlio Verne, que eu adorava. Eu tinha lido 20.000 Léguas Submarinas, uma porrada de vezes. E nunca tinha feito isso, porque a história era tão louca pra mim que eu ficava, caralho, que lindo. Pra mim foi um pouco mais cedo. Pra mim, eu até acho que eu exagerei aqui entre 9 e 12. Eu acho que não, deve ser entre uns 12 e uns 14, por aí. A Ariel tem 9 e ela não rola fazer isso. Não, eu viajei aqui. É entre uns 12 e uns É. Porque, eu tô quase com 40, né, cara? Então, assim, 13, 9, é tudo igual pra mim, tudo igual, cara, ficou tudo lá atrás, né? Tá tudo dentro daquele enorme conjunto da minha vida que faz tempo pra caralho. Que se você assistiu o Divertidamente, já tá toda aquela parte de memória antiga e os caras estão jogando fora. Exatamente, mas comigo foi também, acho que com uns 13, 14, é a cidade que eu tô falando agora, e certamente foi Veríssimo, né? Porque eu adorava Veríssimo, né? É um gosto que eu herdei do meu pai, o meu pai é louco pelo Veríssimo. E eu peguei uma vez então eu pegava, assim, com 13 anos eu pegava pra ler os livros do meu pai, tinha Velhinha de Taubaté, tinha Na Lista de Bagé, tinha um que eu era enlouquecido, que era o Ed Morte. E daí, putz, quando eu tinha uns 14 anos, saiu Comédias da Vida Privada do Veríssimo, aquela coletânea com acho que 101 crônicas, sei lá. Cara, eu comprei aquilo durante uns 2 anos, foi a minha bíblia. Eu fiz isso com o Mário Prata depois. Eu li aquilo e eu ia vendo, de repente eu comecei a entender assim, cara, porque fazer crônica é um negócio que muita gente vai me pedir dica de como fazer crônica, né? Fazer crônica é um negócio que é difícil demais, cara, porque assim, você tem que, por exemplo, você vai fazer uma crônica sobre um casal, né? Cara, você tem que botar o leitor dentro da casa do casal, sabendo uma particularidade do casal, ou do marido, ou da mulher, ou de ambos, que é o que vai detonar a história, e é o que vai se resolver no final, e assim, então você tem que dar quase que um pouco de intimidade pra ele, sem contar nada, você tem que transformar o cara em íntimo do casal com 1 ou 2 informações. E aí, você quer saber uma coisa? A gente vai falar mais disso próximo bloco, porque a gente vai falar de diálogo. E aí você já fala disso. Verdade. Falando nisso, né, Rob? Você estava falando da questão da crônica, do que colocar numa crônica, e eu te interrompi pelo seguinte, agora no segundo bloco a gente vai falar sobre uma coisa que é fundamental para quem está começando a escrever, e é uma das perguntas que a gente mais recebe, pelo menos no meu caso, é uma das perguntas mais constantes. Como escrever diálogo? E escrever diálogo, galera, é uma arte. E tem
poucos caras que eu realmente adoro o diálogo, e agora eu vou deixar um deles falar mais do que eu nesse momento, porque o Rob Gordon é fantástico para escrever diálogo, especialmente quando é uma coisa mais rápida, mais cômico, mais rapidinho, divertido, e para crônica. Então, continua falando do Veríssimo e vamos falar sobre coisas curiosas e interessantes para que o pessoal escreva diálogos melhores. Rob, tá com você, meu irmão. Vai. Obrigado, meu. Segura na mão de Rob Gordon e vai. Bom, como você disse, diálogo é um negócio que realmente muita gente pergunta sobre diálogo, né? Eu recebo muita chamada, gente que me chama no Facebook. Pô, eu fiz um diálogo, será que você não pode dar uma olhada? Ou eu fiz um diálogo aqui, eu queria colocar um pouco mais de humor no diálogo. Eu faço isso, eu assumo, eu faço isso. Eu não sei, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer diálogo, mas eu tenho consciência que diálogo não é um negócio muito fácil. Uhum. Porque, você está escrevendo um negócio, você está usando a sua linguagem. Daí você tem um diálogo, você tem dois personagens A e personagem B. Então agora você está trabalhando com 3 linguagens, né? Então você está trabalhando com a sua, com a do personagem A e com a do personagem B. Então não é muito fácil. E deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar, assim você já fala disso também. Eu até como tradutor, eu passo muito por isso, porque tem editores que gostam do diálogo super certinho e até pouco coloquial. Como é que, se você pudesse falar disso também, como é que você resolve essa questão? Eu resolvo de acordo com a história. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo bom aqui. Eu fiz um trabalho agora, era basicamente um livro com adolescentes e tal, um negócio que não vai ser exatamente publicado, foi um negócio por encomenda, tá? Só que ele era com adolescentes e tinha muito diálogo, né? Mas ele não era só diálogo, mas ele tinha bastante diálogo. A gente está falando aí de um negócio com 90, 100 capítulos. Quando eu estava no meio da história, eu percebi o seguinte, foi até um passo meio ousado que eu fiz, porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu pensei o seguinte, eu falei, ninguém fala no Brasil, ninguém fala para, vou para a padaria, vou pra padaria. O pior, né? Eu tô indo na padaria, né? Não, na padaria já é errado, eu sei. Descartei. Né? Não, porque eu acho que eu poderia usar isso num diálogo desde que eu especificasse em algum momento do texto que eu sei que aquilo é errado. Mas, podia, olha que ideia boa, você pode usar isso como um vício de linguagem de um personagem. Cara, chegou na metade, eu comecei a ficar encasquetado com isso e continuei escrevendo, chegou no final, eu mudei todos os para e coisas que poderiam funcionar desse jeito, né, com uma contração, eu joguei tudo pra contração que se fala, então ficou eu vou pra festa de fulana, tal. Só que eu só fiz isso nas adolescentes. Os adultos ainda falam para. Ou seja, com isso eu consegui transformar, porque ele é um negócio que vai ser lido basicamente pelo adolescente. Eu consegui aproximar a linguagem da personagem, escrevendo não era algo que me agradava, mas eu sabia visualmente ali. Mas eu mostrei para pessoas da faixa etária do público-alvo disso, que gostaram da coisa. Então, assim, aproximou deles, né, pro leitor, aproximou o discurso do personagem, aproximou. Sim. E para mim, reforçou a identidade de quem é adulto e quem é adolescente. O adulto fala mais certo, né? O adulto ele fala mais ponderado. O adolescente na história não. As adolescentes que tem ali, elas são mais espivitadas, vai? Mas aí eu acho que é o seguinte, o coloquial ou não, eu acho que depende da história, depende do ambiente que a história se passa. Mas isso diz muito, né? Acho que a grande questão é que como o personagem fala, e até os usos que você falou, dá pra usar como vício de linguagem o cara que fala errado. Ali dá pra usar como vício de linguagem e dá pra usar até como reforçar. Você usar a linguagem do que você está usando no diálogo, ela reforça a emoção do cara, do personagem. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma briga de casal. Tá? Se o cara fala um negócio e a mulher responde, não, você está totalmente errado, a mulher ela pode até estar começando a se enfesar com o cara e ela está discordando. Agora, se o cara falar algo e a mulher responde, puta que pariu você, cara, já puta sabe. Que pariu você é uma frase que não existe. Ela não existe. Só que você pode colocar ela no diálogo porque ela se fala. Né? E assim, o puta que pariu você sabe que a mulher, cara, ela não aguenta mais aquilo. Porque é aquela coisa, né? Desculpa interromper, mas é que é importante o pessoal, você entender na hora que tá escrevendo que o diálogo, ele informa muito sobre o personagem, porque tem duas coisas, e aí eu deixo o Rob falar de novo. Tem o diálogo e tem a conversa. O que a gente procura, porque assim, a conversa são dois caras conversando, pode ser sobre o nada. Não precisa ser engraçado, é só, e aí, tudo bem? Tudo bem. Vai lá em casa? Vou, eu posso depois. Tá bom, legal, bacana. Aconteceu nada aí. Isso é uma conversa, não informou nada, são dois caras genéricos e tal. No diálogo, você vai dizer alguma coisa, é o que o Rob falou, você vai reforçar o conceito, você vai falar sobre a emoção do seu personagem, você vai informar sobre como ele vê o mundo, porque o diálogo, galera, nada mais é do que o ponto de vista do personagem.
É a hora que ele tem a chance. Ele está falando, não é mais você, é o personagem que está falando. É ele que está se expressando, não é mais você. O que você escolhe como escritor é a hora em que ele vai falar e o que ele vai falar. E o que ele vai falar, exatamente. Como ele fala, aliás, isso é um negócio, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Né? A partir do momento que o seu personagem, você está escrevendo, o seu personagem, ele começa a falar sozinho, ou seja, você não precisa mais pensar em como ele fala, ele simplesmente fala, é porque você está num caminho bom. Sim. É porque ele está começando a ganhar uma vida dentro do texto, que ele está começando a mandar nas ações dele. Isso é essencial para um texto bom. É, porque ele se distancia de você, né? Ele está deixando de ser a sua criação e ele passa a ser... O que está no papel é um reflexo daquilo que você criou. Agora, voltando pro diálogo como um todo, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem uma coisa essencial no diálogo, que é o seguinte: o diálogo, evidentemente, só para encerrar a parte da linguagem coloquial ou não, o diálogo, você tem normas gramaticais na hora que você está escrevendo. Você tem que respeitar, são normas. Né? Você pode adaptar, você pode... Se o seu texto quer que você quebre a norma, você quebra, mas você não pode ignorar, você pode quebrar, você não pode ignorar. É a história do conheça a norma, conheça a regra antes de ignorar, ou antes de quebrar. Exatamente. Saiba qual regra você está quebrando. Agora, o diálogo, nessa prisão gramatical que você tem, o diálogo, você consegue um indulto, vamos chamar assim. Porque no diálogo você consegue ignorar completamente uma regra gramatical desde que esteja de acordo com o seu personagem. Se estiver de acordo com o seu personagem, cara, se você colocar um diálogo entre... Vamos pegar os exemplos mais polarizados aqui, cara. Um executivo aqui da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, um diretor financeiro de uma empresa e um cara que mora arando terra no interior do Maranhão. Cara, não é nem que não é só não é a mesma linguagem, não é a mesma gramática. Não é a mesma língua em alguns casos, né? Porque em alguns casos sim, porque é quase um dialeto. É um dialeto. Se você colocar, não, mas a gramática diz que o agricultor do Maranhão vai ter que chegar e falar assim, não, porque eu vou conhecê-lo. Não vai. Ele não fala assim, não vai ser crível. E o que eu tô falando do dialeto é o diretor de empresa, porque especialmente a galera de marketing curte falar um porto inglês aí que ninguém entende direito. O que eu vou te falar é mais dialeto do que o capial, cara. Eu recebo uns pedidos de freela aqui que, porra, pelo amor de Deus, o cara vira e fala assim, Rob, a gente tem aqui um job que, porra, pode virar um case e eu vou te passar o briefing. Cara, me fala que texto que você quer, por favor. Me fala o texto que você quer só. Eu quero texto sobre formigas, pronto. Mas e vai criando... Me fala sobre o que é, qual o tamanho e qual o prazo. Só isso. Porque na boa, nós dois somos de São Paulo, então a gente pode falar isso com segurança. A galera de São Paulo acha que os outros têm dialeto e tal, mas o que a gente fala de coisa esquisita, vou te dizer, amiguinha, a galera do marketing especialmente, a galera fala outra língua, não dá pra entender não. Agora, voltando pro que puxou todo esse bloco, que foi o negócio da crônica, né? Que eu tava falando, crônica é um negócio extremamente difícil de escrever. É muito difícil, porque você tem um espaço muito curto de texto, uma quantidade muito curta, e você tem que criar totalmente um universo, tá? Com uma história dentro desse universo, com começo, meio e fim, e que, cara, vamos dizer que sua crônica tem, sei lá, 15 parágrafos. Se no terceiro parágrafo o leitor não está se sentindo como se ele conhecesse o personagem principal de algum lugar, a sua crônica está errada. Já era. A sua crônica já era. Apaga e começa de novo. Porque assim, ele tem que chegar no final do terceiro, no final da introdução, vamos chamar assim, é uma boa medida. Ele tem que chegar no final da introdução falando assim, eu seria amigo desse cara. Ou não. Eu trabalhei com um cara igual a ele. Ou é meu tio. Ou então eu odeio esse cara. Ele tem que se identificar. A identificação, a crônica... Cara, a crônica, ela é... Porra, se o livro é uma noite de prazer esbelto, a crônica é rapidinha, né? Você tem que chegar e dar o serviço ali. Então, e como você não tem você não tem espaço de manobra, você não tem gordura na crônica, né? Cada linha ali, obrigatoriamente, tem que servir para alguma coisa, porque é muito curta. Porque num romance, você pode sair um pouquinho, voltar um pouquinho e tal, né? Faz parte da coisa. Na crônica você não pode. Você não pode. Porque ela é tão rápida que se você faz isso, o cara perde o foco. Mas aí deixa eu te perguntar. E aí onde é que entra o diálogo nessa coisa? Então, para isso, o diálogo é essencial. Porque primeiro, o diálogo ele é quase que ele é um formato de texto feito para crônica, porque ele é rápido. Sim. Ele é muito rápido. Né? Você lê muito mais rápido. Segundo, cara, já que o texto é rápido, usa o diálogo para acrescentar informações. Então é o que eu falei, a história do puta que pariu você. Pô, eu começaria uma crônica fácil com puta que pariu você, Marcelo. E aí é um diálogo. E aí eu coloco já na segunda frase assim, dá um nome de mulher aí.
Flávia. Cláudia. A Cláudia não aguentava mais o que o Marcelo fazia com as meias dele. E você não precisa nem falar que a Cláudia não aguentava mais. Era assim, foi a última meia que a Cláudia pegou. Né? A Cláudia decidiu que era a última meia que ela ia pegar do chão. Exatamente. Ou melhor, vocês ignoram o casamento. Então assim, puta que pariu, Marcelo. Daí embaixo assim, desde que o Marcelo era criança, ele deixava as meias espalhadas pela casa. Sua mãe aguentou isso, sua avó aguentou isso. Aparentemente, que nome que a gente deu? Cláudia, né? Cláudia. A Cláudia, com quem ele era casado há 8 anos, decidiu que não ia aguentar mais. Cara, você já deu todo o cenário. Exatamente. E você deu todo o cenário. E você já tinha dado bastante, porque o título já vai te levar a alguma coisa de casal. E quando você abre, aí a gente tá brincando de fazer aquela coisa do bloco anterior, que é ler a estrutura. Esse puta que pariu você, Marcelo, ele já mostra todo o ambiente, ele já fala, tá num momento é uma crise conjugal. E se eu usei a segunda frase pra dizer o que causou a crise e quem tá na crise? Acabou, a história tá contada. Acabou, a crônica tá aí, agora é só desenvolver. Exato. Então assim, tá vendo? Metade da história da crônica eu coloquei aqui nesse podcast, brincando aqui, num diálogo. E aí o que te impede de pegar e fazer isso num conto ou num romance? E isso é uma coisa que a gente saindo um pouco da crônica e indo para outros modelos, para outros formatos, isso é um problema que muito autor iniciante tem, que é de querer ficar construindo o mundo antes. Se tem uma coisa que eu vou encher muito o saco do pessoal que tá fazendo o curso Escreva Sua História, é o seguinte, você tem que pegar, e não são 10 páginas, você tem que pegar o leitor em um parágrafo. O parágrafo de abertura é fundamental, porque ele vai dizer se o editor vai continuar lendo ou não. Se você faz isso que o Rob acabou de falar, e tiver essa mentalidade na hora de escrever um conto, na hora de escrever um romance, você imagina, você já pegou, você não precisa contar a sua história inteira, mas você já dá a motivação do personagem, ou a motivação desse mundo. Você não precisa falar das árvores gigantescas, das torres brancas, não sei onde. Não, você fala do personagem e fala, eu quero continuar lendo desse cara, porque existe ali uma motivação. E esse diálogo rápido, esse exercício do diálogo rápido te faz pensar nisso. Como eu consigo falar o máximo possível com a menor quantidade possível de palavras? Cara, outro dia eu tava conversando com um cara e falei isso pra ele, né? Seja numa crônica, seja num romance, e aqui eu não tô falando como alguém escreve, eu tô falando como alguém que escreve e como alguém que adora ler, né? Eu acho que o segredo, você tem que ter uma meta no seu texto, que é o seguinte, o seu texto ele tem que ser o formato série de TV. Então assim, vamos trabalhar com unidades. Que unidade que a gente está falando aqui? Frase, ou parágrafo, ou capítulo, né? Vamos pensar parágrafo, só como efeito de raciocínio aqui, como exercício. Tem que ser um formato de série de TV. O parágrafo é um episódio de uma série de TV, ou seja, ele tem que terminar de um jeito que faça o cara querer ler o próximo parágrafo. Que é o famoso gancho. É o gancho, exatamente. Você não vai conseguir terminar todo o parágrafo com um gancho. Mas se você tiver essa meta, porque vai ficar forçado. Mas se você... E você não vai conseguir porque é inumano isso. Sim. Agora, porque a gente não tá falando de uma história de 45 minutos, estamos falando de um parágrafo de 6 linhas. Agora, se você tiver essa meta pra você, o seu texto, ele vai ficar mais agudo. Por quê? Porque você vai falar assim, cara, eu preciso fazer com que o cara queira ler. Então, assim, vai chegar uma hora que, porra, já aconteceu comigo, eu tô escrevendo um negócio e falo assim, porra, nem eu quero ler essa merda que eu tô escrevendo, cara. Por que você acha tá chato pra cacete isso aqui? A maioria dos livros que não vão pra frente, e vamos ser sinceros, você que já começou a escrever e não conseguiu terminar o romance, o conto que for, a maior razão, uma das principais razões, eu aposto, porque já aconteceu comigo, a maior razão pela qual você não conseguiu terminar é porque você não tava gostando. E se não tava gostando é porque tava chato e ruim. Cara, quando eu tô escrevendo um negócio maior, porque assim, eu escrevo muito rápido, você sabe, eu sento no computador com uma crônica, eu também. Eu faço uma crônica, bom, pra quem não sabe aqui, deixa eu falar rapidinho de uma coisa que eu fiz aqui dos ouvintes, quem não sabe, que foi quando eu fiz o 24 Horas, 24 Crônicas. Que eu fiquei, isso foi em 2011, acho. Eu fiquei 24 horas acordado, sentado no computador, escrevendo no Twitter. Então eu tava no Word e no Twitter, só isso. Então o que eu fiz? Eu escrevi uma crônica por hora. Aí pras pessoas não acharem, pô, esse cara escreveu tudo antes, é um filho da puta, escreveu tudo antes e tá aqui falando que tá escrevendo ao vivo. Não, eu podia o tema ao vivo. Então era assim, dava 8 horas da noite, eu falava, hora redonda, me deem um tema. Daí as pessoas que estavam acompanhando o que eu fazia no Twitter falavam, escreve sobre A, sobre B, sobre X, sobre 3. Daí, cara, tinha um que eu lia, dos 15 temas que eu recebia, que eu falava, é esse. Porque eu lia e a crônica desenhava na minha cabeça. Aí eu falava, então tá, tema 3. Isso era 8 horas da noite. Eu tinha até as 9 horas da noite pra escrever uma crônica com esse tema, e veja bem, eu não tô falando de uma crônica de meia página de Word, algumas tinham 5. Com esse tema, postar no blog. Daí o que eu fazia?
fazia? Isso eu fazia sempre em meia hora, 35 minutos. Daí eu dava o endereço da postagem, sem revisão, sem nada, que eu não ia revisar ali. Tá aqui, tá no ar aqui, tal. 9 horas eu volto. Daí eu saía, ia esticar a perna. Quando dava 9 horas, você tava no computador. 9 horas, hora redonda, me deem um tema. E aí eu fiz isso durante 24 horas. Né, isso virou livro que eu lancei independente, com outras 24 crônicas, fazer um jabá aqui, outras 24 crônicas que sugeriram e eu não usei, né, com temas que sugeriram. No meu blog tem o endereço para comprar o livro. O endereço vai estar aqui no nosso site e também no post, vai estar tudo postagem aqui. Desse... Agora, então, isso não é parâmetro, porque é um texto que eu sento e eu escrevo, tem texto que eu sento e eu escrevo no tempo de um cigarro. Agora, isso que você falou, o livro não foi pra frente porque você não tá gostando, cara, quando eu tô escrevendo algo que é maior, que eu tenho que sair do computador pra dormir, eu tenho que sair do computador pra resolver minha vida. Pra viver, né? Pra viver, exatamente. Cara, eu fico o tempo inteiro que eu não vejo a hora de voltar pro negócio. É que pra mim, a comparação que eu tenho, que, putz, pra mim funciona perfeitamente. É como se eu tivesse um jogo novo de videogame em casa. Eu fico o dia inteiro pensando naquilo e, cara, qualquer oportunidade que eu tenho, eu corro pro PC e tento escrever 5 linhas porque eu tô morrendo de vontade. Então, assim, você não vai conseguir isso se o texto for chato. É aí que entra o que a gente precisa quebrar aquele paradigma da questão do... tem que escrever, você é obrigado a escrever todo dia. Que o Stephen King sempre fala, né? Isso, que você tem que ser obrigado. Sim. E no curso eu falo que você tem que escrever. Só que você tem que escrever não por obrigação, você tem que escrever porque você tem a necessidade de escrever tal história, que é o que o Rob tá falando. Se você não sentir isso, acho que ser sincero consigo mesmo, olha que bonito, é uma das coisas mais difíceis que existe para um autor iniciante. O cara tem que escrever, tudo que eu faço é fantástico. Não, você vai escrever porcaria. Todo mundo escreve porcaria. Um monte. Um monte. Nossa, a maioria. Você vê, até hoje eu publiquei um romance, 4 contos e 229 milhões de reportagens. Mas em termos de literatura, não é tudo que você escreve que é pros outros lerem. Não, tem coisa que você faz pra teste, mas assim, tem que entender, isso aqui é bom ou não? Isso aqui tá me deixando feliz? Isso tá me motivando? Porque se você não tivesse essa motivação que o Rob acabou de falar, de, putz, eu não vejo a hora de sair do trabalho pra escrever, é que nem namorado. Você tá afim, você quer ficar com a pessoa. Ontem, quer ficar com a pessoa o tempo inteiro. Eu tava assistindo o Flash ontem, aí o Flash foi dar o fora na Japinha, namorada dele, ela vira e fala, não, eu gosto de você e tal, eu senti falta de você. Aí a Japinha fala, mas o seu coração não doeu, porque você tava longe de mim. Ele fica com cara de bunda, assim, não. Então, é mais ou menos assim. Cara, é que nem, eu sabia que eu tava apaixonado pela minha esposa, o dia que, sei lá, meses depois que a gente tava junto, ela foi pra um cruzeiro, e eu fiquei puta da vida que eu não tava com ela. E não por causa do cruzeiro, mas porque eu tava longe. Porque você ficou sozinho. Então eu fiquei sozinho, caramba, não, eu queria estar lá com ela. Então, se você não sente isso pra história, e não é toda história que vai fazer isso com você, esse não é o seu grande projeto que vai ser uma trilogia, que vai ter 600 páginas, vai virar filme em Hollywood e blá blá blá. Não, essa vai ser uma história que você vai publicar. É que nem banda, manja assim, banda. Você gosta do Pink Floyd, né? Se você gosta muito, você conhece umas 40 músicas. Se você é fanático, você conhece tudo. Mas se você só gosta de Pink Floyd, você conhece 6. Todo o resto não é pra você. Porque você gostou daquelas 6 e o escritor, a gente tem que pensar, que a gente sai um pouco do diálogo, né, mas como escritor você tem que pensar que você tem que ter produção. Você não pode só querer escrever livros que vão mudar o mundo, você tem que ter uma produção constante, porque é isso que vai te melhorar, é isso que vai te criar o hábito, é isso que vai fazer você evoluir, tanto as suas ideias como o seu estilo. Então, ter esse tesão todo, ele vai vir por uma história por vez, não vai dizer, não, eu quero escrever todas as histórias ao mesmo tempo. Não, escolhe uma. Vê que realmente faz que... Um negócio que eu acho importante, por mais que o foco do podcast seja escrever ficção, né? Isso eu acho muito importante porque vem muita gente que escreve ficção. Acho que não é. Vamos discutir isso aqui, na frente de todo mundo. Não vejo que seja só escrever ficção. É que a gente... Não seja nem o propósito dele, mas assim, por mais que a nossa conversa gire muito mais em torno de ficção... Sim, né? Que é a literatura comercial, vamos dizer assim, né? Isso. Tem muita gente que eu conheço que escreve ficção, como eu, como você, e às vezes vem me pedir dica de coisa com frila, né? Então, só pra amarrar um pouquinho, que eu acho que isso é importante, que deve ter uma parcela de ouvintes aí que vai gostar de umas dicas disso também. Não é que você falou assim, porra, você não é tudo que você escreve que vai ter que ser bom, que vai conseguir ser bom, não é tudo que você escreve que te encanta. Cara, uma dica que eu sempre dou é o seguinte, meu amigo, você tá sendo
pago pra fazer o texto, tem que ser o melhor texto da sua vida. Não importa se vai ser ou não, mas você tem que sentar no Word com esse espírito. Com esse porque, pensamento. porra, tem uns caras que viram pra mim e falam assim, pô, eu peguei um trampo pra fazer texto de, sei lá, molho de tomate, porra, puta saco, eu quero escrever ficção científica. Amigo, pra você escrever ficção científica... O molho de tomate tem que pagar a conta, né? Não, você tem um requisito básico. Qual que você acha que é? É gostar de ficção científica e escrever bem. Não, primeiro eu perguntei você me deu 2. E os 2 estão errados. Pra você escrever sobre ficção científica, você tem que estar bem alimentado. E você só vai comprar comida com o dinheiro do molho de tomate. Então, assim, não reclama, cara. Não reclama, porque assim, tem um monte de gente querendo tomar seu lugar, não reclama. Então, assim, senta e fala assim, eu vou escrever, eu faço isso, cara. Eu vou escrever o melhor texto sobre molho de tomate que alguém já viu na vida. E não é porque claro, mas o cara vai me pagar de qualquer jeito, mesmo se o texto tiver meia boca. Sim, ele vai te pagar de qualquer jeito. Só que ele não vai te chamar no mês seguinte pra escrever sobre a maionese. E você precisa que ele te chame. Eu acho que a questão que você coloca sobre carreira é como eu trabalho aqui. Pô, eu tô aqui escrevendo sobre maionese, ou sobre partido político, ou sobre a série da Warner, que eu já escrevi sobre tudo isso na vida. E eu estou me esforçando para fazer ao máximo, eu estou tentando fazer aquilo com tesão absurdo. Por quê? Porque eu sei que acabando aquilo eu vou catar o meu conto e vou sentar e vou escrever o meu conto e vou descansar. Exatamente. Né? Então, assim, porra, você tem essa separação, escrever trabalho e escrever prazer. O segredo é você ter prazer dos dois e encarar os dois como trabalho. E às vezes você tem o deadline, no nosso caso de redação, a matéria tem que estar pronta às 3. Então não importa se você for genial ou não, a matéria tem que estar pronta às 3. Exatamente. Se a matéria não estiver pronta às 3, você vai pra rua. Ainda bem que o Rob falou disso, porque eu não tinha falado nesse sentido de só escreva o que você tá afim. Não, você vai ter que escrever várias coisas. Você vai ter que escrever muita coisa que você não gosta e vai ter que escrever bem. Eu já escrevi matéria de política. E não é a minha área de jeito nenhum, mas tinha que ser bem escrito, tinha que ser claro. Porque como escritor, vamos falar, eu gosto da palavra writer em inglês, porque ela envolve tudo. Né? O writer aqui, ele escreve tanto jornal quanto o livro. O Brasil, a gente tem esse negócio do jornalista que escreve para o jornal, escritor escreve para livro. Então eu gosto da palavra americana porque ela é mais ampla. Então você que quer viver de escrever, você tem que pensar nisso. O que vier na sua frente, escreve. Tem um amigo pedindo pra você fazer uma sinopse pra ele no Facebook? Faz. Quer ver um negócio? Eu falei no meu curso e vou repetir aqui. Uma página ruim, um texto mais ou menos, um texto ruim, é melhor que um texto que você não escreveu. Exatamente. Porque se você não escrever o texto ruim, você não vai poder escrever o texto bom 2 dias depois. E aí eu falo uma coisa, pra encerrar esse bloco. Tem uma molecada que tá escrevendo muito no Wattpad, por exemplo. Tem um monte de porcaria lá, um monte. Mas a galera tá escrevendo. Eles escrevem livros de 30, 40 capítulos, é tudo igual que você já leu, tá cheio de erro, mas estão escrevendo. O que acontece com esse menino, com essa menina que de 15, 16 anos tá escrevendo hoje? Tá escrevendo mal pra caramba hoje. Dá 5 anos pra esse cara. Vai estar escrevendo que nem um demônio. Porque é um paralelo, né? Só pra assinar embaixo aqui o que você tá falando. É como se fosse futebol, cara. Se não treinar. Você tá treinando. Exatamente. Mas não tem graça porque eu tô jogando, né? Pô, eu queria jogar contra a Alemanha e eu tô jogando contra o time B do Mojimirim. Amigo, joga. Pega a bola e joga. Eu não ganho dinheiro porque o Guarani tá pra cair, então eu não quero jogar de graça. Joga de graça. Você tem que jogar de graça. Quando o jogador de futebol, sei lá, eu joguei bastante na vida, cheguei a jogar pela faculdade, fiz peneira, aquelas coisas todas. Se você jogar de graça no campinho, ninguém te paga os primeiros 10 anos da sua carreira futebolística. Você tem que torcer. Então, se você não se esforçar pra escrever, há caminhos pra começar pago? Tem caminhos pra começar pago. Pode publicar na Amazon, pode ganhar dinheiro. Você pode ser descoberto. Só que se você não estiver escrevendo, ninguém vai olhar pra você. Você não existe. Então, vamos fechar esse bloco e vou deixar uma coisa no ar aqui pros ouvintes. Cara, se vocês quiserem, eu faria isso com o maior prazer. Se vocês quiserem que um dia a gente grave um podcast, uma edição aqui do Gente que Escreve só sobre freelancer e escrever pros outros profissionalmente, fala aí que a gente faz. E esse é um dos tópicos, até explicando, já que você tocou no ponto, Rob, explicando um pouco do que a gente não falou na entrada, né, sobre o que o podcast vai tratar. Mas vai ser um lance das nossas experiências. Porra, amigo, o podcast chama Gente que Escreve. Não, eu sei, mas cara, ou é sobre o Chico Xavier ou sobre a escritor, porra. Ou é sobre psicografia. E eu acho que esse podcast não é só pra quem quer escrever, mas também quem é curioso sobre a coisa, né? Porque é um ato que... engraçado, né? Hoje em dia nunca se leu tanto na humanidade.
Na história da raça humana, a gente nunca leu tanto como hoje em dia. Só que eu acho que nunca se escreveu tanto. A única coisa ruim pra gente é que perdeu o valor, né? Ninguém mais paga o que se costumava pagar pra escrever, porque... Eu acho que a questão não é o valor o valor financeiro. Deixa eu reformular. A notícia perdeu o valor. Não. Eu não tô discordando de você, eu só vou além. Então vai eu além. acho que, pegando como texto... Desculpa, é que eu falei, eu vou além, e daí eu lembrei daquela bobagem do Chico Xavier. Então, deu um surto aqui. Enfim, vamos em frente. Você vai além ou você vai em frente? Vamos em frente. Né? Você falou assim, perdeu o valor. Eu acho que tudo hoje, em termos de conteúdo, perdeu um pouco do valor, né? E eu acho que isso é uma discussão muito mais ampla, só vou dar uma pinceladinha aqui, por causa do acesso, né? Eu tava rapidinho, mudando totalmente a nossa mídia aqui. A gente não consegue fechar bloco nunca. Não consegue. Sinal que o bloco é bom. Vamos lá. O tamanho do bloco é o bloco que determina, que nem texto. Assim como diria Yoda. Vai, fala. Bom, vamos pegar disco, né? Bom, comecei a ouvir... Eu adoro heavy metal, né? Eu comecei a ouvir heavy metal com 14, 15 anos de idade. Então, eu queria um disco de heavy metal, o que eu fazia? Cara, eu morava em Moema, eu tinha que atravessar a cidade com 15 anos de idade e ir até a galeria do rock. Sim. Daí eu tinha dinheiro, eu era moleque, era um duro, eu tinha dinheiro pra comprar um disco, às vezes tinha dinheiro pra comprar dois. Então o que você fazia? Você rodava a galeria inteira, ou às vezes eu não ia na galeria, eu ia na Woodstock, que ficava lá perto, que era fora da galeria, lá no Gabaú. Cara, você olhava a loja inteira, vamos pensar em Woodstock, que era onde eu ia mais. Você olhava a loja inteira, pra você, eu ficava na dúvida entre 4 discos, e aí escolhia um e levava pra casa. E ficava morrendo de vontade dos outros. E você ouvia aquele disco que você comprou, cara, a semana inteira você ouvia aquilo e lia as letras, então assim... E quando não vinha encarte? E quando não tinha letra? Puta que pariu. Exatamente, você ficava, do lado da caixa de som tentando pegar a letra, porque aquela porra era vagabunda e não veio encarte e tal, o encarte era uma bosta, não dava pra ler, né? Então assim, você dava muito mais valor, mesmo se o disco fosse ruim, você ouvia aquilo, cara, 5 vezes, 6 vezes, até você falar, puta, não dá, é muito ruim, porque vou tocar com o acesso era limitado, né? Você não ia ter outro tão cedo, assim como... Exatamente, daí hoje, tá com vontade aqui de ouvir, sei lá, Eric Clapton. Todo mundo fala de Eric Clapton, eu conheço tão pouco. Cara, você baixa a discografia inteira do cara em 8 minutos e aquela merda fica guardada no seu HD que você vai abrir, você vai ouvir Leila e Tears in Heaven, né? Que é e Cocaine. Cara, você não vai ouvir o resto. Então, assim, isso vale pra texto, isso vale pra filme. Às vezes você não vai chegar a tempo de descobrir que o Eric Clapton é mais bluseiro do que... Exatamente, você ficou na fase rock dele ali, você nem chegou na fase blues dele, né? Então assim, eu acho que isso vale pra texto também, né? Eu acho que pra texto até um pouco menos, né? Mas, se você pegar todas as formas de conteúdo hoje, o acesso, eu acho excelente você ter acesso a tudo, tá? Só que eu acho que a gente ainda não tá sabendo usar direito isso. Sim. Estamos num processo de evolução, né, disso. E você pega a literatura, eu acredito que, por exemplo, quando a Jane Austen começou a publicar, você não tinha tanta gente escrevendo, quer dizer, não tinha quase ninguém escrevendo o tipo de literatura que ela escrevia, pro público que ela escrevia, da forma como ela escrevia. Então, você, olha, tem essa autora nova aqui, e tinha 10 caras escrevendo que você tinha acesso ao livro. Então vamos ler o que eles escreveram. Então a maioria dos clássicos foram meio que forjados dessa forma, né? Não tô dizendo que eles sejam ruins de maneira alguma, são bons. Não, Só que como eles eram os únicos que conseguiam ser publicados porque eles se destacavam em termos de qualidade, era aquilo que tinha pra ler. Então a relação era outra. Né? E quer ver, vou dar um exemplo mais perto. Eu sou tão taradão por Star Wars que eu sempre gostava e pergunta, o primeiro VHS de filme que eu comprei foi de Star Wars. Então eu assistia toda hora que eu queria, então você ficava repetindo. A repetição traz um entendimento melhor, uma relação diferente. Mas é que você só teve a repetição porque você foi na loja comprar. Sim. Porque hoje se você baixa o Star Wars, deixa essa merda aí no HD, depois eu vejo. Uma hora que eu tiver com tempo eu vejo. E você não vai ter tempo, porque, primeiro dia é mais corrido, e segundo, tem outras 88 coisas que você baixou que tá lá, uma hora eu vejo essa porra. Cara, com calma. Como eu não baixo e eu recentemente voltei a comprar vinil, eu percebi uma coisa. O quanto de música a gente consome hoje em dia, que é muito mais, porque eu deixo o Spotify ligado e fico o dia inteiro tocando música. Porque o disco tem o quê? 5, 6 músicas de um lado? Só tem que levantar. Cada lado Tem que levantar e ir lá e trocar. Falei, caramba, já acabou. E sei lá, foi 40 minutos de música, mas já acabou. Você tem que levantar lá e trocar. E a outra, quando eu coloco o disco pra tocar na vitrola, eu acabo prestando mais atenção nele, porque tá tocando na casa inteira. Eu às vezes não tô escrevendo
escrevendo, porque eu tô em outro ambiente que não tá o computador. Então o fato de eu estar ali, eu vou só consumir isso porque eu quero ouvir essa música no momento, é diferente do eu coloquei a música para tocar enquanto eu tô escrevendo, durante a noite. A relação é outra, e vamos trazer isso aqui para escrever. Se você gosta de um livro, e todo mundo tem um livro favorito na vida, na hora que você tá entediado, você quer ler uma coisa legal, pra onde você vai? Você vai pra ele, não vai? Então, claro, você vai pra sua zona de conforto. Você vai pra sua zona de conforto. E é isso que acho que tá rolando essa questão. A zona de conforto, ela tá muito mais volúvel. Tá muito mais volúvel ultimamente, porque você gosta de um autor hoje, semana que vem apareceu outro, e de repente você tem 10 autores favoritos. E vamos já corrigir uma coisa. Favorito é um só. Você gosta de um, você gosta de outro, mas o seu favorito é um. Favorito é só um. E por favor, não fique no Twitter. Você pode até ter 10 favoritos, tal, mas não conte pra ninguém isso. Né? Mas mesmo se você quiser falar sobre os 10, por favor, não fica no Twitter falando que cada um dos 10 é o melhor de todos os tempos. Isso é impossível. Tem um que é o melhor. Dos 10, um só é o melhor de todos os tempos. É pra isso que existe o plural de melhores, está entre. É uma geração superlativa demais, cara. Tudo é o melhor de todos os tempos. Tudo é genial. Tudo é genial, tudo é horrível. E aí, encerrando o bloco, uma vez eu ouvi que eu sou o melhor escritor brasileiro de todos os tempos. Eu falei, não, cara, desculpa. Não, menos. Eu sou esforçado. Tem muita gente melhor que eu, tenho que comer muito feijão. Então, assim, é legal ter o envolvimento, mas também pensa, o superlativo, ele tá te impedindo de ter uma relação bacana com algum autor ou com o texto, e com o seu próprio leitor, né? São só, enfim, dois escritores das antigas falando, e a gente tá migrando bem até, né, Rob? Mas falando de coisa que a gente vê que é estranho. Pra mim, sei lá, pro Rob, eu acho que o Iron Maiden é a melhor banda de heavy metal do mundo, e pra mim, o Neil Gaiman é o melhor autor de ficção fantástica da atualidade. Então, por exemplo, são duas coisas que a gente sabe, e a gente fala e a gente não fica meio que mudando, né? São os nossos favoritos, porque sempre foram. E assim, se você chegar pra mim e falar, eu não acho Iron Maiden a melhor banda de metal do mundo, eu acho Black Sabbath, eu vou virar pra você. Você acha? Mas você acha? Não, ok. Ok, sim. Tipo, eu não vou bater boca com você como se faz hoje. Ok. Mas fica sobre superlativos, então. Vamos fechar o bloco com uma dica pra texto sobre superlativos, né? Já que aqui a gente caiu nisso. A gente fecha o bloco, a gente vai falar de música no bloco 3, eu vou falar de música, o Rob Barreto vai falar de outra coisa. E sim, isso continua sendo um podcast de escrita. Enfim, fica uma dica de superlativo que você pode levar pra sua vida, inclusive, não só pra texto. Se tudo pra você é superlativo, no seu texto ou na sua vida, tudo é o melhor de todos os tempos, tudo é o melhor da história, no quinto superlativo ninguém mais acredita em você. Você já perdeu sua credibilidade. Tchau. Vamos fechar o bloco? Vamos fechar o bloco. A gente já volta. Encerrar o programa, né? Vamos no nosso terceiro bloco. Vai ser o seguinte: todo episódio, eu e o Rob vamos fazer sugestões de coisas que nós estamos consumindo, coisas legais que a gente viu, coisas legais que você pode consumir e te ajudar como escritor ou como um curioso, né? Sobre o mundo da escrita. O foco vai ser sempre ajudando você a escrever, né? Mas que você pode levar pra fora disso. Sim, e a prova de que, falando do começo do programa, que começar a escrever e o ato de escrever é muito maior do que sentar no computador, eu já sei o que o Rob vai falar, então olha que como você pode fazer um arco fantástico entre qualquer assunto e o ato de escrever. Rob, qual é a sua recomendação dessa semana? Minha recomendação é uma das minhas maiores paixões musicais, caso você esteja pensando que é o Iron Maiden, não é. Não, é a Xuxa. Ele é fã de Sullivan e Massadas. Oi? Você é fã de Sullivan e Massadas. Fábio, a gente tá falando da minha preferência, não da sua. Você aguarde sua vez. A minha é o seguinte, pessoal. Ok, eu mereci. Pediu. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é uma das minhas grandes paixões, que é o blues, né? Inclusive, para quem não conhece a HQ terapia que eu faço, eu não vou dar a história inteira dela aqui, mas assim, ela é toda calcada no blues. Quando eu falo de blues aqui agora, por mais que eu adore o blues como um todo, como um gênero, pensando nessa parte aqui do nosso podcast, para escrever e tal, eu vou falar muito do blues, que é o que chamam de pre-war blues, é o blues de antes da guerra, né? Que é o blues dos anos 30 e 40 e que também vai um pouco pro blues dos anos 50, tá? Não no pre-war, mas no que a gente vai falar aqui, que é o que a gente chama de blues clássico, né? Então, eu tô falando aqui de Robert Johnson, Son House, Skip James, Muddy Waters, tá? Porque
eu acho que o blues, como ele me ajuda a escrever, né? Bom, primeiro, eu sou basicamente um escritor de crônica, o que eu mais gosto de escrever é crônica. E como eu disse aqui, a crônica ela é muito enxuta, ela é muito curta, você tem muito pouco espaço. E nessa questão de você contar uma história completa com muito pouco espaço, o blues do começo do século, ele, na minha opinião, ele é virtualmente brilhante. Tá? Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui para explicar como funciona o blues do começo do século em termos de letra, porque ele tem uma fórmula fechada. Tá? A gente está falando aí de 3 estrofes, na maior parte das vezes. Às vezes são 4, uma ou outra vez são 5 estrofes. Mas vamos trabalhar com 3. Tá? Cada estrofe tem 3 versos. Tá? Isso é 99,9999% das músicas de blues dessa época são assim. Cada estrofe são 3 versos. Vamos chamar de verso A, B e C. Tá? Então a gente tem 9 versos, 3 em cada estrofe. O verso A é o que a gente chama de pergunta, né? Ele apresenta uma situação. O verso B nada mais é que a repetição do verso A. E o verso C é a resposta do verso A ou B, da pergunta feita nos 2 versos anteriores. Então você tem assim, pergunta, repete pergunta e resposta. Ele tem isso 3 vezes. Ou seja, a gente está falando, ele tem 6 versos, pessoal. É muito foda isso, ele tem 6 versos só. Com isso, ele consegue não só passar a sensação que ele está sentindo, como ele consegue passar uma história com começo, meio e fim. Sim, a narrativa do blues é muito forte, né? Ela sempre vem carregada de emoção, às vezes um problema e o desfecho, né? Eu sempre mas justamente isso. Ele te dá todo o contexto do que está acontecendo com personagens e tal, num espaço muito pequeno. É um negócio que quando você começa a ver, é alucinante aquilo, né? Você pega, por exemplo, para fechar aqui dando um exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, Robert Johnson, Me and the Devil Blues, que é uma das músicas que teoricamente mostraria que ele fez pacto com o demônio e tal. Né? O primeiro verso hoje de manhã alguém bateu na minha porta. Aí o segundo verso repete, né? Hoje de manhã alguém bateu na minha porta. O terceiro verso do primeiro estrofe ele fala assim: e eu disse, olá Satã, acredito que é hora de ir. Cara, ele já te deu toda a situação inteira, é que nem aquele negócio da crônica que eu falei lá atrás, do puta que pariu você, Marcelo. Ele já deu a situação inteira, que é assim, eu estou na minha casa e o demônio veio me buscar. Acabou. Primeiro já me disse, ele merece. 2, ele tá ligado que vai acontecer. E 3, que diabo vai acontecer ali, né? Literalmente. Não, e o lance dele merece, cara, ele tem um conformismo na coisa, que o verso original é assim, and I say hello Satan, I believe it's time to go. Né? Ou seja, ele já está conformado, ele sabe que o demônio vinha buscar. Você já entendeu toda a situação e você já entendeu, inclusive, como ele se sente a respeito daquilo. Ele cara, tá em 2 frases. Deu, né? Deu. Exatamente. Em 2 frases. E aí, quando você para pra pensar, cara, eles eram virtualmente semi-analfabetos. Todos eles. O Johnny Hooker, que é um pouco depois, mas ele começa com essa fórmula, ele é um cara que... uma vez eu li uma mini biografia dele aí, então... E na primeira vez que ele gravou, isso a gente deve estar falando aí... Esse monstro no som do Rob Gordon é ele se mexendo no sofá. Vocês desculpem. Toda hora... Eu li uma mini biografia do Johnny Hooker, então na primeira vez que ele grava, isso, putz, eu não lembro agora, não tenho como procurar aqui, é 46, 48, por aí. Aí tinha um depoimento do cara da gravadora, do cara do estúdiozinho ali que gravou ele, né, falando que, daí a gente assinou o contrato com ele ali e tal, e deu pra ver que ele era semi-analfabeto ali, ele era um analfabeto funcional, ele mal sabia escrever o próprio nome. Isso ficou claro quando a gente montou o contrato ali, ele não sabia o que estava escrito no contrato, ele não conseguia ler. Daí a gente ficou meio com o pé atrás, daí fomos gravar. Gravamos, ele tocou uma música, e a música tem uma letra nesse esquema, né, pergunta, repete pergunta, resposta, e vai descendo as estrofes. E ele gravou tal, e o cara falou, e a letra do cara era genial tal, né? Só que a gravação a gente sempre faz uma outra pra ter de reserva tal. Daí a gente chamou ele e falou, olha, a gravação ficou muito boa, mas vamos gravar mais um take pra ter aqui e tal. Então liga aí que a gente grava outro. Ele gravou a mesma música com outra letra completamente diferente, contando outra história e fazendo sentido. Cara, e daí o cara falou, eu fiquei bobo, ele não sabia escrever o próprio nome e ele compunha aquilo enquanto tocava. Ele compunha na hora, é que nem aqueles repentistas lá do Nordeste. Sim. E aí volta a questão do como começar a escrever, que é contando história e falando, sabe? Isso é fundamental. Se você não souber, às vezes você pode ser tímido, mas se você não souber transmitir a sua história, e era o que eles faziam, né? Isso é que uma vez eu já ouvi um imbecil dizendo que repente cordel não era cultura. Eu falei, cara, vá merda, sabe? Cara, que faz cordel, que faz repente, eles são geniais. Aquilo é uma das coisas mais brilhantes que eu vi na vida. Mas então, fechando
aqui na parte de escrever. Pessoal, se tiverem oportunidade, pega aí um disco de blues. É difícil de ouvir. Se você nunca ouviu, é difícil porque ele é acústico, é uma gravação dos anos 30, é violão e voz, mais nada, né? E assim, o cara grita, não é um negócio que você tá acostumado. Mas quando você passa por essa barreira, se você tiver curiosidade, é um lado bom do acesso, né? Entra na internet, pega a letra da música e tenta identificar a história que ele está contando ali. E qual disco, Rob Gordon? Vai no Robert Johnson, Complete Records of Robert Johnson. Pronto, tá aí. Que lá tem todas as músicas dele. Bacana. As que ele gravou. Bacana. Eu já ouvi muito Robert Johnson, mas com certeza ouvi bem menos que você. Cara, então dali você consegue enxergar, aquilo tem um poder de síntese. A letra daquela música, ela tem um poder de síntese. Putz, eu acho que não foi igualado até hoje. Eu tô ouvindo uma música recentemente, agora eu não lembro o nome da banda, te juro, mas a música chama I Killed Robert Johnson. Depois eu procuro aqui pra ver. Não conheço. Eu te mando, eu até coloco o link aí pro pessoal ver também, mas basicamente é uma banda que é meio blues moderno, mas com uma pegadinha um pouco de rock, e basicamente conta a história de uma banda de blues que tava se reunindo, e aí o cara da banda matou o Robert Johnson porque ele deu em cima da mulher dele. Que é a versão mais aceita da morte dele. Exatamente, então a música é sobre a Fala morte. Fala algo sobre o uísque envenenado, não? Fala vários nomes de bluseiros, é muito engraçado, a música é muito Não, mas sobre cachaça, sobre uísque, uma garrafa de uísque envenenada. Fala. Porque essa é a versão aceita pelos mortais, né, descontando todo o lance de pacto com o demônio e tal. Que ele mexeu com a mulher, ele tava tocando num bar, ele mexeu com a mulher do dono do bar. Tem um outro bluseiro, o Sonny Boy Williamson, que parece que tava junto. E inclusive na música fala, mesmo o Sonny Boy Williamson não conseguiu salvar ele. Exatamente, que daí foi o seguinte, eles deram o Robert Johnson mexeu com a mulher do dono do bar. Aí quando chega a bebida, ele tá tocando, os caras serviam bebida, o cara deu um uísque aberto pro Robert Johnson. E daí o Sonny Boy Williamson falou, não toma essa porra que tá aberta, né? Nunca toma uma garrafa que tá aberta. Daí o Robert Johnson ficou puto, mandou o Sonny Boy Williamson se fuder e me dá outra garrafa aí. Veio outra garrafa aberta e ele bebeu aquela merda enquanto tocava, e aquela porra tinha estricnina até o gargalo ali. Daí ele morre 3 dias depois. Pois é. Agora, curiosidadezinha histórica, o fato do Sonny Boy Williamson não estar junto não é 100% sério, que o Sonny Boy Williamson era mentiroso pra caralho. Tanto é que ele é Sonny Boy Williamson 2, que ele roubou o nome do um. É um outro puta cara. de um músico, mas é um cara. E devia ser um puta de um papo de você sentar e ouvir. Mas metade ali deve ser mentira, viu? Com certeza. Vamos pra sua recomendação? Vamos pra minha recomendação. A minha recomendação é um outro podcast. Veja só que fantástico. Até contando um pouquinho da história, o Gente que Escreve surgiu por algumas razões. A primeira delas é que eu tava enchendo o saco do Rob Gordon há uns 4 anos pra gente fazer alguma coisa. Mas esse infeliz, não tem microfone, né? Não dá, ficava arrumando história. Não tem tempo, cara. Eu também não, mas estamos aqui, pronto, deu. Então eu fiquei enchendo o saco dele anos e anos e anos. Mas foi até bom, porque eu não tinha o formato certo. Eu não tinha o formato certo pra gente poder falar. Tinha falado de cinema, né? Porque nós dois somos completamente tarados por cinema. Eu adoro ficção científica, o Rob adora Bang Bang. Bang, cara? Porra! 15 anos que o cara não aprende a western. Bang! E ele fica assim há 15 anos. Então assim, eu gosto de Bang Bang, Fabarreta adora filme de navinha, pronto. Filme de navinha, pronto. Sempre assim. Mas o que acontece? Eu queria muito fazer alguma coisa com ele. E eu não tinha o formato, não tinha. Calhou que nós dois, a gente acabou seguindo caminhos diferentes na carreira. Ele foi mais pra crônica, eu fui pras navinhas. Embora eu nunca escrevi, até hoje eu não escrevi nenhum texto de navinha, acredita? Preciso escrever navinha. Não, nunca escrevi. Porque eu tento fugir, sabe? Eu tento fugir do clichê de falar, só vai escrever navinha. Então, até hoje eu não mexi com navinha. Posso mexer eventualmente. Mas enfim, eu queria achar um formato, não tinha um formato. E aí comecei a carreira de escritor, o Rob também, e a gente foi seguindo, a gente ficou um tempinho até sem se falar muito, e coisa de 4 meses, nem isso, eu descobri um podcast chamado Script Notes. O Script Notes é um podcast feito pelo John August, que ele é um dos roteiristas mais bem-sucedidos aqui de Hollywood. Ele escreve muitos dos roteiros do Tim Burton. Então ele escreveu Frankenweenie, ele escreveu Big Fish, que eu acho que é um dos melhores roteiros já filmados na história do cinema, porque é um roteiro primoroso. Ele é, enfim, pra você assistiu, você sabe que é, mas pra quem não assistiu, Big Fish, que é o Peixe Grande aí no Brasil, é um Peixe filme... Grande e Outras Histórias
histórias maravilhosas. Cara, é um roteiro tão gutural, assim, sabe? Ele é cheio de emoção, ele é cru, você entende o que está acontecendo ali, e mesmo, ao mesmo tempo ele tá completamente cheio de fantasia, cara, é um filme sobre pai e filho, é um filme familiar, é um filme sobre relacionamentos, é um filme tão complexo e tão bem escrito, que o dia que eu descobri que o roteirista desse filme tinha um podcast, foi preciso ouvir. E aí eu fui ouvir o podcast do John August, que se chama Script Notes. E na hora que eu ouvi esse podcast, eu falei, achei o formato. Eu vou fazer uma versão desse podcast, porque o Brasil não tem. A gente tem tanto podcast sobre cinema, tanto podcast sobre esporte, tanto podcast de tecnologia, e os podcasts que falam de literatura, eles basicamente ficam comentando, comentam o mercado, comentam livros. Faz muito review de livro. É muito review é discussão de livro aqui, bacana, demais. Tipo, Cabuloso Cast, o Ghostwriter, que eu adoro, podcasts que falam, tem o Caixa de Histórias agora, que tá super bom, do Paulo. Então, tem ótimos podcasts de literatura, de maneira alguma criticando os caras. Eu acho super fantástico o trabalho feito. Só que não tem essa coisa do escritor para escritor. Tem um pouco que o Dudu Spor faz, né, com o podcast dele, mas esse aqui a gente vai falar só disso. Então, e a gente não vai ficar fazendo um review de livro. Então vai ser sobre dia a dia, contando dicas e tal. E o John August, ele faz isso. Ele faz muito mais pro roteirista, né, porque é o que ele é. E no Gente que Escreve, a gente vai fazer um podcast muito mais amplo, falando de quem faz crônica, de quem faz conto, de quem escreve por conta, quem escreve na Amazon, quem quer escrever roteiro, quem quer escrever gibi, quem quer HQ, né? Quem quer escrever romance. Então a gente vai ser um pouco mais amplo, mas o Script Notes foi a base de tudo isso que vocês estão ouvindo agora, né? Então a minha recomendação é o Script Notes. Se você souber inglês, eu acho que é uma recomendação super válida, porque o que o John August faz é fantástico. Ele leva vários convidados, pessoas que trabalham na indústria. Então o que está acontecendo lá o que eles falam ali é a realidade do que acontece, não tem ninguém tentando enganar, que nem aqui. A gente não vai ficar contando lorota, a história de como ser escritor pode ser lindo, maravilhoso, e você vai ficar famoso. Não, a gente vai falar um monte de história de trabalho duro pra caramba, de como funciona, o que dá errado, coisas que a gente já passou. Então eu vou recomendar o Script Notes, porque é a inspiração desse programa, ele só existe por causa do John August. Então eu deixo aqui o agradecimento a ele e pelo trabalho. Não, ele só existe porque eu arrumei um microfone. Também, vamos que ele arrumou um microfone que não funciona e tá gravando no microfone embutido no laptop. Então, puta, que zica que foi isso, cara. Pra vocês terem uma ideia, nós gravamos um piloto antes desse, deu tudo errado. Não foi possível. Então acho que agora a gente conseguiu acertar a questão técnica do programa. Mas enfim, essa é a minha recomendação. O link tá aí no post. Tudo que a gente falou, se eu lembrar, tá no post. Se não tiver, manda uma mensagem que eu vou lá e coloco. Agora, aliás, né, já estamos encerrando o programa. Esse episódio piloto, ele tá um pouquinho maior do que a gente quer que ele esteja a partir da próxima edição. Nós vamos gravar esse programa semanalmente, né? Então vai ser um programa bem interessante, porque também vai permitir que a gente coloque parte do nosso dia a dia, né? O que a gente fez na semana anterior, o que foi legal ou não. Então vocês vão ver, vai ser uma coisa bem vívida para quem está a fim de escrever e está curioso sobre o mundo de escritores, redatores, enfim. E pessoal, se vocês tiverem, claro, mensagens são sempre bem-vindas e tal, mas um negócio que a gente adoraria receber, eu acho que eu posso falar isso pelo Fábio também. Uhum. Se você tem dúvidas sobre texto, sobre formato de texto, sobre, cara, que pode ir desde como eu faço uma dissertação, ou como eu faço um post de Facebook, ou qual é o melhor, como eu descubro o melhor horário do dia para eu escrever, manda aqui pra gente que, a gente vai adorar falar sobre isso com você. Manda, com certeza. Manda as suas dúvidas, manda as suas ideias, suas sugestões, seus perrengues literários. Sim, mande as suas dúvidas e sugestões e comentários pro e-mail fmbescritor@gmail.com, que é o meu e-mail que eu vou concentrar essas coisas, eu vou passar tudo pro Rob também, a gente vai olhar isso juntos. Usa a hashtag Gente que Escreve no Twitter, tá? Me siga lá, o SOS Hollywood, e siga o Rob também, no Rob Gordon _SP, e vamos conversar. Quem conhece a gente sabe que nós dois somos super abertos, a gente é super acessível, então vamos bater um papo. Tem dúvida, pergunta lá, tem pergunta, manda lá com a hashtag. Todo dia antes da gravação eu vou checar a hashtag pra ver se tem alguma pergunta legal, mas escreve e-mail, deixa o seu comentário aí no podcast. É muito importante pra gente que as pessoas comecem a conhecer esse podcast, então se você conhecer alguém que gosta de escrever, que tem interesse, recomende esse podcast, por favor. Ninguém tá ganhando nada com esse programa, são dois caras apaixonados pelo que fazem, querendo fazer um programa bacana, tá? E se tiver afim, compre nossos livros, né? Os links estão todos aí. E, enfim, a gente se vê na próxima semana, né, Rob? Claro, com certeza. Só lembrando, uma página ruim escrita é 1000 vezes melhor que uma página em branco que você nunca teve coragem de escrever. Tá legal? Até a próxima semana e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço.
Escreve tem apresentação de Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A trilha sonora de Daniel Bellieni e a edição é de Fernando Baroni. Como onde eu escrevo? Fala o seu site, animal. Ah, tá, não. Eu achei que você tava falando ainda do lugar do Word. Corta isso depois. Tá bom, então vamos lá. Vai. Então vamos lá. Eu vou cronometrar aqui. E ó, vamos tentar fazer isso em 15 minutos, por favor. Porque já tem 40, então na hora que ele tirar vai sobrar meia hora. Bicho, se você pegar a gravação aí, você falou muito mais que eu. Não, eu não tô falando pra você, Igor. Tô falando... Não, então, fala isso pra você, porque eu tô de olho aqui no reloginho do PC. Então tá bom, eu vou ficar de olho aqui no reloginho também. Tá, também me lembra então, porra. Eu não posso, porque se eu digito você briga comigo. Não, interrompe. Isso é outtake no final, com certeza. E sim, continua sendo um blog de escrita. Mas assim, a dica de... Oi? Podcast, não blog. Isso. A gente tá falando... Isso, continua sendo um podcast de escrita. Baroni, resolve esse pedaço aqui, por favor. E... Resolve esse pedaço aqui, por favor. E... Olá, beleza? Quer qualidade? Quer compromisso? Conhece as lojas Capitão Wise? Vem pra cá, Capitão Wise. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47-8901-4095. Nossa página no Facebook, www.facebook.com/loja Capitão Wise. Também temos nosso e-mail para contato, lojacapitãoswise@gmail.com. Vem pra cá, você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão Wise. Poder infinito nas suas mãos. Eric é um adolescente comum. Uma família legal, os mesmos amigos de sempre. Mas em uma quarta-feira qualquer, tudo se torna novo e completamente inexplicável. Em um mundo completamente estranho, cercado de perigos, aventuras. As coisas começam a fazer sentido. E entre dois mundos, um coração dividido. Do autor Emerson Dantas e Pimenta. Herói. Compre agora o livro direto no site do autor, emersondantas.com.